bom dia a todos. A graça de Deus e a paz que o Senhor dá, que excede todo entendimento, porque Ele dá, em primeiro lugar, quando nós não merecemos. Em segundo lugar, não está presa à circunstância que nós estamos a viver. E só estes dois princípios são extraordinários. Porquê? Porque só Deus se importa connosco nesta frequência. Quando nós não merecemos e independentemente da circunstância. E isso é extraordinário. Abram comigo nas Escrituras, em Atos, no capítulo 22, nós vamos ler do verso 6 ao 21. Este será o nosso texto, será a nossa rampa de lançamento, será o nosso texto onde nós vamos meditar. A semana passada eu falei sobre o novo nascimento na experiência de Nicodemos e eu hoje vou falar na mesma do novo nascimento, desta transformação que Deus provoca na nossa vida, mas na experiência de Paulo ou de Saulo, tá bom? Então nós vamos ler juntos em Atos, no capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. Diz assim as Escrituras: Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então é até aqui as Escrituras, e eu gostava que nós pudéssemos orar ao Pai para que Ele abrisse o nosso entendimento, que nós disponibilizássemos o nosso coração neste momento, para que ela seja uma terra fértil e nós possamos receber esta semente que é a palavra de Deus, que vivifica o nosso espírito e que nos faz viver uma vida em abundância. Amém? Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, estamos com a nossa mente aberta, com o nosso coração colocado à Tua disposição, Senhor. Que assim seja, que todos nós, que toda a Assembleia, possa colocar a sua mente aberta, disponível para a renovação do nosso entendimento segundo a Tua vontade,
para que nós te possamos conhecer de uma forma plena, Senhor. Conhecermos a tua vontade, que tantas vezes buscamos, muitas vezes de forma errada, mas porque são para nos deleitarmos nos nossos próprios prazeres. Mas tu dizes na tua palavra que nós precisamos de renovar o nosso entendimento para conhecer a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, é esse culto racional que nós queremos fazer neste momento. Libertar a nossa mente de todas as coisas que nos têm prendido. Permitir que tu coloques na nossa mente esta renovação, esta transformação de pensamento. Queremos disponibilizar o nosso coração, Senhor. Não permitas, e nós não queremos permitir que nenhuma ansiedade, nenhuma inquietação possa nos distrair de ouvir a tua voz nesta manhã. Que a tua palavra, Senhor, seja o principal. Toma o primeiro lugar aqui. Sabemos que a tua palavra és tu, Senhor Jesus. Então oramos, Pai, para que tu nos possas ajudar nesta caminhada, nesta manhã, para a tua honra, para a tua glória e para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Então, situar este relato. Este é o relato da experiência de Paulo, do encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus Cristo. Ele não é isolado, ou seja, nós temos 3 relatos no mesmo livro, um livro tão pequeno, com 3 momentos do mesmo relato. São relatos feitos pela pessoa de Lucas e do próprio Paulo, ok? Então, no primeiro relato que se encontra em Atos 9, nós vemos Lucas, que é a pessoa que está a escrever o livro, para o seu amigo Teófilo, para que ele possa ter conhecimento da manifestação do poder do Espírito Santo através da igreja, em primeiro lugar na igreja, e depois através da igreja, ok? Então em Atos 9 nós temos este primeiro relato na pessoa de Lucas, é uma terceira pessoa que está a falar e a descrever o que aconteceu com este homem chamado Saulo, que perseguia a igreja. Em Atos 22, que é o nosso texto de hoje, nós vemos que é o próprio Paulo que está a descrever o seu encontro com o Senhor Jesus, e ele está a fazê-lo diante dos seus irmãos no Sinédrio. Diante dos seus irmãos, não é no Sinédrio, porque não era um lugar, eram as pessoas a quem ele estava a enfrentar com este testemunho, ok? Ele estava, na realidade, a alguns quilómetros de Jerusalém, ele estava em Cesareia, ok? Ele estava num lugar onde havia uma fortaleza de Herodes, e ele estava lá para que não o matassem. Estava lá para que não o matassem, e ele estava a descrever o que tinha acontecido com ele, que o transformou de uma forma radical. Que até os seus próprios irmãos olhavam para ele e queriam matá-lo. Porque ele era um homem diferente. Ele antes perseguia aqueles que se diziam amigos de Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, e ele agora estava a entregar a sua vida para ser perseguido porque ele pregava esse Cristo. Então essa transformação foi tão grande, este encontro proporcionou um novo nascimento. Nós vimos isso a semana passada, na pessoa de Nicodemos. Ele teve aquela tal experiência com a curiosidade, foi ao encontro de Jesus, ele teve um encontro, houve uma renovação de íntimo do espírito dele, das vontades dele, e isso responsabilizou, de tal forma que ele se colocou diante do Sinédrio a defender a pessoa de Jesus, e por pouco não escapou. Ou por pouco escapou. E depois, mais tarde, ele tirou mesmo a capa de fariseu e mostrou-se um discípulo de Jesus, no sepultamento de Jesus, onde só ele e o José estavam lá. 2 discípulos ocultos de Jesus, a manifestarem-se de uma forma extraordinária. Então, o novo nascimento provoca em nós coisas extraordinárias, mudanças radicais. E quando eu digo radicais, não são pintar o cabelo de cor-de-rosa ou pôr o que quer que seja. Não estou a ouvir falar com esse radical, porque as pessoas devem se achar livres naquilo que glorifica ao Senhor, ok? Mas é naquilo que glorifica ao Senhor. Então ponham sempre em causa: eu vou fazer isto e isto glorifica ao Senhor, sim ou não?
Então nós fazemos em fé, fazemos por obediência também. Então vivemos de uma forma integral. Mas este novo nascimento, e é isso que eu hoje vou trazer na pessoa, na experiência de Paulo, através deste texto, é que este novo nascimento provoca, ou nasce de um encontro. Okay? Ele nasceu de um encontro com Deus. Neste novo nascimento existe, ou neste encontro, depois existe uma renovação, uma transformação, e neste encontro existe também uma responsabilização. Então não há aqui ninguém que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus, que não esteja num processo de renovação ou de transformação, ok? E também não existe ninguém que tenha um encontro com Deus que não esteja a ser renovado e ao mesmo tempo não esteja com uma responsabilidade séria de provocar isso nos outros também. Ser um instrumento de Deus para isso ser provocado nos outros. Então aqui neste primeiro ponto eu gostava que nós pudéssemos entender que neste novo nascimento existe um encontro. E isso vemos dos versos 6 ao 10, que diz: Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi esta voz que o colocou por terra. Não foi a luz, foi a voz. Foi a voz do Senhor a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não estava a fazer uma pergunta por curiosidade. Jesus estava a fazer mais uma vez, como ele sempre fez, no seu ministério, sabendo o que estava no coração dos homens. Ele fazia uma pergunta retórica, com a resposta já dada. Nós não vimos neste relato, nem vimos no relato no capítulo 9, mas no capítulo 26, quando ele está diante do rei Agripa a dar o mesmo testemunho, ele diz uma frase que não aparece nos outros relatos, mas é uma frase íntima, sabem? Porque ele estava a falar agora com o rei dos judeus, o rei Agripa, era um judeu dos judeus. E ele estava a dizer: olha, eu quando ouvi esta voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E há uma frase que ele diz que é muito interessante: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava a dar um exemplo claro para aquele tempo, porque os aguilhões eram espetos compridos que faziam guiar o gado bravo, sabem? Aquele gado que nós não controlamos com uma voz, com uma palmadinha ou com uma varinha. Tinha que ser picado para seguir um bom trajeto. Então aquilo que Jesus lhe está a dizer, e aquilo que ele está a dizer que Jesus lhe disse, e é a primeira vez que nós ouvimos este relato, quase que era vergonhoso para ele, não é? Porque de alguma forma ele estava a ser chamado de gado bravo. Está a ser duro contra ti, ires contra o espeto, não é? Porque eu estou a dar-te uma direção e tu estás a ir contra essa direção. E está a ser difícil para ti. Esta foi uma frase que Jesus disse ao coração de Paulo e que ele só testificou dela naquele momento. Já aqui no finalinho da vida dele. Teve 3 oportunidades para falar e só na última, ao rei Agripa, é que ele disse: esta frase foi-me dita a mim. E isto fez todo o sentido na minha vida. Porque eu realmente estava a lutar contra o caminho. Então nós vemos isso, o encontro está relatado por Lucas em vários momentos. E em Atos 22, do verso 4 a 5, que é um pouco antes do nosso texto de hoje, nós vemos o seguinte: quando ele estava ainda a testemunhar isto ao Sinédrio, aos seus irmãos, e a Festo, ao tal procurador da parte do imperador, que estava na fortaleza em Cesareia, onde Paulo estava a ser guardado para não ser morto pelos seus próprios irmãos, por causa do seu testemunho, diz assim, Paulo a dizer: persegui este caminho, e aparece com letra grande nas nossas Bíblias. Porquê? Porque era a forma como os cristãos eram identificados naquela altura. E ele está a dizer que na altura se chamava o caminho. Porque se fosse hoje, Paulo diria: eu perseguia esta igreja de Cristo até à morte.
Não é à morte dele. Até à morte da igreja, até à morte desse caminho, até à morte das pessoas que pertenciam a esse caminho. E ele sabe bem o que está a dizer. Persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Sabem, ele estava a apontar àqueles que estavam a ouvir o testemunho. Vocês são testemunhas daquilo que eu fiz. Vocês são testemunhas da forma como eu vivia antes deste encontro com o Senhor Jesus. Destes, ou seja, dos anciãos e do sumo sacerdote, destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Esta era a postura de Paulo, este era o propósito de Paulo, este era o ministério de Paulo antes do encontro com o Senhor Jesus. Em Atos 9, de 1 a 2, que é o primeiro relato que nós temos, diz assim Lucas, na descrição daquilo que ouviu Paulo, por a própria boca de Paulo, diz assim, 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ouça, isto é forte, não é? Como é que nós catalogávamos isto hoje num filme? Era um thriller. Não era uma comédia, não era um romance, era um thriller, era de ação, era para mais de 18 anos. Porque tinha uma linguagem feroz e era feroz até na visualização, porque havia sangue. Saulo, ainda respirando ameaças e morte, perseguia a igreja de Jesus Cristo. É para nós vermos o quão fundo é que este encontro resgatou Paulo. O que é que transformou? E Paulo estava a mostrar isto de uma forma claríssima aos seus irmãos, porque eles eram testemunhas da forma como ele vivia. E ele diz que lhes pediu as cartas das sinagogas de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. No mercy, sem misericórdia para todos. Não interessa se é homem, não interessa se é mulher e não interessa se são meninos. No outro relato nós vemos exatamente isso. Paulo não tinha misericórdia nenhuma. E ele dizia que servia ao Deus Altíssimo, que é cheio de misericórdia. Como é que é possível nós andarmos cegos desta maneira? Mas diz que ao meio-dia, quando a luz brilhava no seu máximo, ele viu uma luz muito mais intensa do que alguma vez ele tinha visto. Mas houve uma voz que ele ouviu que o derrubou por terra, que o lançou por terra. E foi de tal forma agressiva essa voz. E quando eu digo agressiva, nós podemos até pensar, Saulo, Saulo. Não tem a ver com a forma como nós vamos inventar como ela foi dita, porque nós não sabemos. Sabemos o que foi dito, não sabemos a forma. Mas foi tão poderosa. Ouçam, vou-vos dar um cheirinho do poder de Deus quando diz a sua palavra. Haja luz. E houve luz em toda a terra. Em todo o universo, nós não temos noção do estrondo que isso causou no universo. Da criação de um sol, ou de vários sóis, vamos dizer assim, porque nós só conhecemos o nosso, mas sabemos que existem vários. Ouçam, numa só palavra, ou numa frase, numa expressão, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, separa-se a terra do mar, ouçam o estrondo que isso provocou no nosso universo. Não interessa a forma como Deus disse, haja luz. Ou haja luz, não interessa. Interessa o que provocou no universo, naquilo que Deus estava a criar, na sua criação. E aquelas palavras de Saulo, Saulo, porque me persegues, não interessa a intensidade, interessa o poder da palavra de Deus Altíssimo, que o derrubou por terra. De tal forma que o seu coração ficou pronto para perceber que esta novidade, este novo poder, ia ser dominador da sua vida. Ia ser soberano da sua vida. Porque ele jamais tinha conhecido algum senhor, algum soberano com tamanho poder. E é assim que nós fazemos quando nós temos um encontro com o Senhor Deus Altíssimo. O nosso encontro muitas vezes pode ser amoroso, simpático,
E esta frase, este momento mudou por completo a vida de Saulo. Ele disse: o que queres que eu faça, Senhor? Então vá, levanta-te. Vamos lá começar as coisas. Em Atos 26, 10 a 11 diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Ouçam, isto ainda é ele a explicar, não é? Ele está a explicar o que aconteceu. Ouçam, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ele agora já os chama de santos. Imaginem aquela dor. Eu quase que o chamava como um espinho da carne. Sistematicamente, quando ele ia se deitar, ele devia lembrar-se destas coisas. Ai, Senhor, o que eu fiz contra o teu nome? Quantos homens e mulheres, por te amarem, por não quererem negar o teu nome, eu encerrei nas prisões e eu vi morrerem apedrejados. Mas ouçam o que ele diz ainda. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Vocês sabem que eu era feroz, diz Paulo para os irmãos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. E agora reparem nisto, obrigando-os até a blasfemar. Sabe porquê? Sabe qual era o lucro da blasfémia? Apedrejamento. Eles como é que se diz? Eles obrigavam as pessoas, não é obrigavam, eles pressionavam as pessoas de tal maneira até que eles dissessem uma frase que eles considerassem blasfémia e algum deles com ousadia dissesse blasfémia, blasfémia. E então todos começavam a tirar as pedras que já tinham nas suas mãos. E Paulo diz: eu sou um destes, e era um dos mais ferozes a fazer isto. Ninguém me obrigava, eu próprio ia buscar as cartas para encerrar os irmãos e dava o meu voto de consentimento para os matar. Que homem feroz! Obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles. Mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Isto é de um terror. Se nós soubéssemos que havia um Paulo feroz destes, aí fora, à nossa procura, porque nós não negávamos o nome de Cristo e queríamos nos juntar aqui ao domingo para testemunharmos da vida que Ele tem feito em nós, lhe darmos o louvor que Ele merece de uma forma uníssona. Se nós soubéssemos que havia um terrorista destes por aí, nós colocávamos em questão, ou punhamos em causa se eu ia ou não ia ao domingo, ou se eu me identificava ou não me identificava com Cristo. Irmãos, nós temos que ser honestos. Há muitos crentes 007, ninjas. Como eu disse do Nicodemos a semana passada, ele foi de noite ter com Jesus. Ele não se identificava. E o próprio José de Arimateia, que só no sepultamento é que saiu do armário. Tirou as vestes de não para sim. Afinal, eu sou um agente de Cristo. Já não sou mais 007, mas agora sou fardado. Agora toda a gente entende que eu tenho aqui uma farda, que sou por Cristo. Em Atos 22, 20, que tem a ver com o relato que eles também deu, diz: quando derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. Isto é ele a falar com o próprio Jesus. Quando se derramava o sangue de Estevão, tu testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Ouçam, sem este encontro com Jesus, jamais Paulo era transformado. Sem este encontro real com a pessoa de Jesus Cristo, Paulo jamais seria transformado. Sem encontro não existe renovação. E esse é o segundo ponto que o nosso texto nos leva a pensar. É na renovação, na transformação que houve imediata na pessoa de Paulo. E vamos ler dos versículos 11 ao 15, que diz assim: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, a luz fez alguma coisa. Às vezes nós precisamos de um choque físico
para darmos valor àquilo que o Senhor tem para nós. Entendeu? Nós muitas das vezes precisamos de um choque físico, ficarmos dependentes, ficarmos diferentes daquilo que estávamos anteriormente. E foi assim com Paulo, neste encontro. Ele ficou cego por causa do fulgor daquela luz, para que não houvesse mínima. Porque qual foi a luz do meio-dia que cegou alguma pessoa? Não, nem aos albinos. Mas Paulo não era albino e ficou cego com aquela luz. Ele e só ele. Não diz que os amigos que estavam com ele ficaram cegos. E diz que, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Ouçam, esta frase não foi fácil para o Ananias dizer. E aqueles que conhecem a história e os que não conhecem vão ficar a conhecer, poderão verificar que aquela frase custou muito a Ananias. Não é fácil ir ter com alguém que sabemos que é perseguidor da igreja, perseguidor daquelas pessoas que tal qual como ele é, e que professa o nome de Cristo, chegar ao pé dele e dizer: irmão, recupera a vista. Não se lhe vai dar assim uma macacoa, e quando ele olhar outra vez fresquinho e fofo com aqueles olhinhos, já não me lembro o que aconteceu a seguir. Estás preso. Eu tenho aqui cartas no meu bolso. Está a entender o que eu estou a dizer? Ele tinha ali alguma coisa presa. Então isto para Ananias não foi fácil. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura... desculpa, eu estou a ler ainda em cima, já estava a ler em baixo. E aí eu não posso já desvendar a coisa. Então ele veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. O Ananias foi tão querido. Sabe porquê? Porque não é só assim nesta frase que Deus se manifestou a Ananias para ele ir ter com Saulo. E isso nós vemos no relato de Atos 9, que diz assim em Atos 9, 10 a 12. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Vou dizer outra vez: tem noção do poder da palavra do Senhor dita a uma voz, a uma pessoa? Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Oi! Quem? Fazer o quê? Eu vou aonde? Oh, Senhor, escolhe outro. Quando o Senhor Jesus disse a Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor, sabe o que é que se quer dizer naquelas palavras? Estou aqui à tua inteira disposição. Diz-me, já agora uma coisa fácil para fazer, que é o que nós muitas vezes dizemos na nossa oração. Muitas vezes dizemos na nossa oração e dispomos-nos nas nossas orações a fazer alguma coisa que não seja ousada para nós, muito menos ousada na boca de Deus. Dispomos-nos a fazer coisas que na realidade nós sabemos que conseguimos alcançar. E muitas vezes temos medo, vergonha ou sermos tímidos em falar coisas que nós, na nossa potência, no nosso poder, na nossa capacidade, não vamos conseguir realizar. É verdade ou não é verdade? Por isso mesmo, muitos de nós recuamos agora a orar por alguém para que seja curado naquele momento. Porque nós temos, na nossa realização, pensamos que se a pessoa não for curada, fui eu que fui fraco. Ouça, o nosso trabalho não é curar ninguém, é orar para que Deus cure. O nosso trabalho não é orar para que a pessoa seja transformada, é para que Deus transforme a pessoa. O nosso trabalho não é convencer as pessoas, é pregar o Evangelho para que o Espírito Santo convença as pessoas.
Mas muitas vezes nós recuamos neste nosso trabalho. E Ananias fez o quê? Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para fazer o que tu me pedes. Ananias, então olha, tu vais até à rua direita. E vais até à casa de um irmão chamado Justo. E está lá Saulo, o tal que tem o nome de apelido de Tarso. Isto não é para mim. Isto é para alguém que tem outro arcabouço. Eu só tenho 1,60 m, ou 1,50 m e 1,30 m, porque ele estava a crescer. Ele já estava a encolher cada vez mais. Senhor, eu só tenho 1,20 m. Isto não tem a ver com o teu tamanho, filho. Isto tem a ver comigo. Então aquilo que Ananias, porém, respondeu, disse: Senhor, de muitos tenho ouvido. Não, desculpem, um pouco mais atrás. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ouçam, sabem qual é um dos principais momentos ou atrações que uma pessoa, quando conhece e tem um encontro com Deus, se dispõe? Sabem a fazer o quê? A orar. Saulo saiu daquele episódio difícil, daquele encontro que o deixou cego, e permaneceu a orar até que o Senhor lhe falasse outra vez, mas agora em Damasco. E aquilo que o Ananias tinha que reconhecer que Paulo estava dominado por Deus era que ele estava orando. Então tu vais encontrá-lo orando. E ele viu entrar um homem chamado, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada casa direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem. Deus já lhe tinha programado as coisas todas. Deus já lhe deu uma visão a Saulo. Ele já viu um homem entrar, chamado Ananias, e esse homem vai lhe impor as mãos e ele vai recuperar a vista. Então Saulo está neste momento a orar na casa do justo, à espera que Deus envie o tal homem que lhe deu na visão, chamado Ananias, que lhe vai pôr as mãos e ele vai ser curado. Então Paulo continua em oração. E Paulo continua em oração. Este Ananias, porém, respondeu ao Senhor, versículos 13 a 16, em Atos 9. 13 a 14, mas depois 13 a 16, mas a gente vai até ao 16. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E agora enviaste-o aqui até Damasco? É aquilo que nós muitas vezes fazemos estas contas, não é? Não é o que está escrito, mas nós fazemos estas contas. Senhor, então aquilo já estava a acontecer ali e agora está a vir até aqui. Eu ouvi muito bem o que ele fez àqueles irmãos em Jerusalém. Se calhar a última notícia que ele tinha recebido é: olha, o irmão Estevão, um dos 7 que foi escolhidos, que pregava o Evangelho de uma forma sobrenatural, porque eles tinham que ter 3 características: ser cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento ou de sabedoria, e terem um bom testemunho. Olha, sabes aquele homem que era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria e era bom testemunho, tinha um bom testemunho entre as pessoas? Olha, foi morto por Saulo. É este homem mesmo. Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. A notícia já tinha corrido. Ele já sabia o que é que Paulo estava a fazer em Damasco. Então Ananias hesitou e tentou lembrar o Senhor acerca do thriller que estava a acontecer. E isto acontece connosco muitas vezes nas nossas orações, sim ou não? Nós sabemos, estamos numa circunstância, sabemos que só Deus, e nós dependemos de Deus em todo momento. No momento feliz, no momento em que nós somos capazes e nós somos incapazes, em todo o tempo nós dependemos do Senhor. Porque no momento em que nós achamos que não dependemos do Senhor, então nós já estamos a substituí-lo na nossa vida. Até nas coisas que nós temos dons, nós devemos depender do Senhor, porque na realidade é Ele que os dá. Mas o Senhor lhe disse, agora vou parafrasear: eu uso quem quero, quando quero e onde quero, e para o que quero. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabem quem é que recebeu esta notícia, esta revelação tremenda, boa? Foi Ananias, que tinha que ir dizer a Saulo, que era um terror dali da altura para os cristãos: olha, o Senhor escolheu-te e és um instrumento dele e tu vais pregar a todos. E foi isso que ele disse. Mas havia uma coisa para dizer a Saulo que devia ser difícil dizer. E eu vou-te dizer que importa sofreres. O quão é necessário tu sofreres para pregares a Cristo. E esta é uma frase que o evangelho barato não prega hoje em dia. Crente não sofre, é mentira. Porque um dos maiores apóstolos que nós temos e que escreveu 13 livros do Novo Testamento, que para nós é a regra e a autoridade da nossa vida e na nossa prática de fé. A chamada que ele teve ao cristianismo, a chamada que ele teve ao serviço foi: eu quero-te mostrar o quanto tu tens que sofrer por amor ao Evangelho para pregares aos gentios e para pregares aos teus irmãos. De tal forma que nós sabemos, então este encontro gera em nós dependência. Ou seja, uma renovação de vontade e de experiência. E é neste encontro que existe uma responsabilidade, que nós reconhecemos uma responsabilidade nova. Nós podemos até apontar para Paulo, e agora nós vamos ouvir dos versículos 16 a 21, apontar para Paulo e dizer: não, mas isto é a responsabilidade dele. Vamos ver se é a responsabilidade dele apenas ou se é a nossa também. Diz assim, versículo 16 até ao 21. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Vamos ficar até aqui, por aqui já. Vamos ver aqui o que é que está aqui escrito. E agora, porque te demoras. Sabe uma coisa, nós não vemos isto porque eu não li, mas está no testemunho. Quando Paulo foi derrotado no chão, ouvindo aquela voz, ele teve 3 dias a orar e estava tão ocupado a fazer a vontade do Senhor e a querer conhecer o Senhor e a ter um novo encontro com o Senhor, que ele não comeu, nem bebeu e nem dormiu. 3 dias. Este é o verdadeiro jejum. Jejum não é nós queremos perder 1 quilo. Isso também é jejum. Mas é o chamado jejum intermitente ou jejum. Mas isso também é jejum. Mas não é um jejum que a Bíblia fala. Sabe que quando a Bíblia fala que ele esteve em jejum é porque ele esteve tão dedicado ao Senhor que não teve tempo para as coisas necessárias da vida. Houve uma altura em que as pessoas diziam: eu hoje estou a fazer jejum, mas estavam a trabalhar. Então e agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. De imediato este encontro provocou alguma coisa em Paulo. Paulo estava a fazer jejum, ou seja, ele não estava preocupado com o comer, com o beber, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, de tal forma e dedicado que se esqueceu, entre aspas, não teve tempo para comer, nem beber, nem queria mais nada disso. É interessante, porque hoje em dia há pessoas às vezes que dizem: eu hoje estou a fazer jejum, mas estão a trabalhar. Não estão a fazer jejum, estão a parar de comer. Não se estão a dedicar ao Senhor em oração. Não é isso, não confundam isso. Não confundam as duas coisas. É lícito nós fazermos jejum? É. Mas isso não vai provocar no Senhor uma dor e dizer assim: coitadinho do meu filho, está a fazer jejum e a passar fome, deixa-me lá ouvir a oração dele. Isso não funciona assim. Funciona ao contrário. Quando Moisés estava tão preocupado em ir lá acima outra vez para falar com o Senhor, e como ele tinha partido as tábuas, e o Senhor disse: agora vais levantar-te de madrugada, vais fazer umas tábuas iguais àquelas que eu tinha feito e vens cá acima para eu escrevê-las agora. Ele não se preocupou em mais nada: eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Então levantou cedíssimo para conseguir encontrar 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, talhá-las
E eu não havia rebarbadoras, irmãos. Não, ele teve que fazer aquilo com a mesma mão, com as mãos dele. E depois trazer as pedras montanha acima. Quando chegou lá em cima, qual era a sacola do comer? Quem é que tinha levado a sacola do comer? Ninguém. E de uma forma natural ele passou lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Porquê? Não havia tempo para pensar nisso. De certeza absoluta que ele passou fome lá em cima. Mas ele não podia sair de lá de cima. E assim acontece com o jejum verdadeiro. Paulo estava dedicado ao Senhor e por isso está lá descrito que ele não comeu nem bebeu. Estava tão dedicado que não comeu nem bebeu. Por 3 dias. Mas a realidade é que diz assim, e agora? Porque te demoras? Já houve o encontro, já tens esta renovação, tu já estás dependente de mim, e agora? Porque te demoras? Há um verbo aqui que nós vemos logo a seguir, que é levanta-te. Levanta-te. Muitos de nós, na nossa postura, não estou a falar de postura agora física, estou a falar de uma postura espiritual, nós estamos sentados. Muitas vezes nós estamos ajoelhados, há tempo de ajoelhar, há tempo de sentar, há tempo de deitar, mas há tempo de levantar. E quando Deus nos dedica alguma coisa, ou nos dá um caminho, nós temos que nos levantar e ir. E aqui Paulo ouviu, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E é interessante isto. É interessante isto. Porque Ananias, quando está a falar com Paulo, já não há aqui dúvidas nenhumas. Está dado, o meu trabalho está feito, o que é que estás aí a fazer agora? Bora! E é isto que nós temos que fazer uns com os outros também. Nós temos que dizer uns aos outros, é tempo de levantar. Vamos nos levantar, vamos em frente. Ai, mas eu fiquei cego por causa de que não interessa. O Senhor já te recobrou a vista. O que é que te impede de te levantar e de seguir em frente este caminho? Aqui Paulo tinha que fazer algumas coisas. Ele tinha que se identificar com o caminho que antes ele perseguia. Uma das coisas era ele se identificar externamente a todas as pessoas através do batismo. Este foi o primeiro passo que lhe foi dado. Levanta-te e vai ao batismo. E lava os teus pecados invocando o nome dele. Nós temos uma responsabilidade imediata. E agora, porque te demoras? A responsabilidade da verbalização de uma certeza, que ela é constante, não é, eu fiz uma vez. Não, ela é constante e mais, ela é progressiva. Em Romanos 10, 9 a 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para nós os crentes isto é tão simples, mas você já alguma vez se deparou com uma pessoa que não acredita em Deus? Fazê-lo confessar que Jesus é o Senhor da sua vida e tendo a consciência do que é que isso representa, não é fácil. E esta questão de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos, ouçam, há igrejas que neste momento já puseram em causa. Claro, não são igrejas. Se põe em causa a ressurreição, já não é igreja. São pessoas religiosas que viviam de um certo modo, debaixo de uma certa doutrina, mas que não é a doutrina verdadeira da Bíblia. Então, para uma pessoa ter este encontro e depois deste encontro nós entendemos que é fácil nós confessarmos Jesus como nosso Senhor, soberano da nossa vida, é quem nos vai dar a direção de quando levantar, é quem nos vai dar a direção de quando parar, é quem nos vai dar a direção de quando ajoelhar. E mais, depois deste encontro nós não pomos nenhuma dúvida de que da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ou dentre os mortos, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, todos aqueles que depositaram a sua fé nele, serão igualmente ressuscitados naquele dia. Mas isto está reservado aos que creem.
Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, o que é que isto quer dizer? Quando tu internamente já foste tocado por Deus e entendeste que estavas em guerra para com Deus e que a tua única justiça vem de Deus, quando o teu coração já foi tocado por essa parte, a tua boca confessa isso de uma forma claríssima. Eu estava perdido, mas agora sou salvo. Fui achado, fui resgatado, saí da morte e estou a viver a luz de Cristo. Estou a viver na luz de Deus, nas bênçãos de Deus. Agora, a responsabilidade da verbalização de esta certeza é constante e progressiva. E diz assim no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não nos está lícito, de escolher a quem pregar ou quem vai decidir por Cristo. Não somos nós que decidimos isso. Isso é um trabalho do Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. Porque se nós não pregarmos, quem é que vai invocar o nome do Senhor? É assim que a Bíblia, propriamente neste texto, diz, e exatamente neste versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O teu trabalho, a tua responsabilidade, depois deste encontro, é pregares o Evangelho, de tal forma que tu vais visualizar outros a invocar o nome do Senhor. A responsabilidade tem a sua natureza em Deus. Gálatas 1:15-18 diz o seguinte, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quando, porém, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Qual foi o propósito de Deus revelar Jesus Cristo na pessoa de Paulo? Qual foi o propósito principal? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, e agora versículo 16, revelar seu Filho em mim. Então, quando Deus quis revelar o seu Filho em mim, havia um propósito. Qual era o propósito? Para que eu, para mim o U devia estar em O grande, porque estamos a falar pregar Jesus Cristo. Para mim já não é um artigo ali. Qual é o trabalho que Paulo foi chamado a fazer? Qual era o trabalho principal? Para que ele o pregasse aos gentios. Àqueles que, aos olhos da igreja, da altura, não eram dedicados nem escolhidos para serem salvos. O que é que nós, quando recebemos esta revelação de Jesus Cristo na nossa vida, nós temos o entendimento que nós temos que fazer? Viver de uma melhor forma, sermos abençoados, termos tudo a tempo e a horas. Mas vamos ser verdadeiros. O que é que a gente pensa logo? Não é em pregar o Evangelho. É sermos abençoados. Sabe que isso faz parte do processo? Porque nós, quando chegamos a Cristo, ainda estamos egocêntricos. Ainda pensamos em nós, ainda somos nós o nosso Senhor. E somos nós o alvo do lucro da nossa salvação. Por isso é que as nossas orações são em prol da nossa vida e dos nossos que nós amamos. Deu para perceber assim? Porque é verdade, esta é a verdade que nós temos na nossa vida. Esta é a verdade que nós temos que lutar contra. Porque isto está dentro de nós assim. Nós somos chamados por Deus e foi-nos revelado Jesus Cristo para que nós pregássemos a quem não merece. Por isso a Bíblia diz ali aos gentios, aqueles que nunca foram chamados, àqueles que Deus nunca considerou aos olhos da humanidade, àqueles que não eram chamados para ser salvos, àqueles que só tinham um caminho, punição de Deus. E Paulo foi levantado e foi-lhe revelado Deus
E ele sabia o que ele tinha que sofrer. Em primeiro lugar, sofrer o preconceito que ele vivia. Ora, se ele estava disposto a matar até os seus próprios irmãos de sangue, porque eles professavam um pensamento diferente, imagine quando ele teve que pregar Jesus Cristo a nações e a raças que ele antes nem considerava. Este é o primeiro ponto da vida de Paulo, na transformação dele. É ele ir até aos gentios e sentar-se à mesa com um gentio, porque até ali, Paulo jamais. Você tem noção do que é sentar-se à mesa de alguém que você repudiou a vida toda? Pode ser na pessoa de um pai que você nunca perdoou. Pode ser na pessoa de um tio que você jamais pensou em perdoar. Pode ser num avô, numa avó. Nós não sabemos a vida das pessoas, mas ouça, a igreja não é o sítio das pessoas perfeitas. É o sítio do resgate. Das pessoas que foram resgatadas, que saíram das trevas. E nas trevas acontece, sabe o quê? Violações. Nós não sabemos quem Deus já enviou até aqui a este lugar e o que a pessoa já passou. O que ela sofreu. E quando Deus revelou o seu Filho em nós, disse, agora tu tens de estar pronto a pregar o Cristo que te transformou, a transformar também as pessoas que tu antes repudiavas. Tu jamais te sentarias com eles à mesa. Jamais os perdoavas ou consideravas que eles eram merecedores de uma salvação destas. Porque infelizmente ainda há muitos pretensos a crentes que oram ao Senhor Jesus por justiça para que Ele envie justiça a quem lhe fez mal. E sabe o que é que o Senhor Jesus disse? Não sabes de que espírito sois. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos maltratam. Abençoem aqueles que vos fazem mal. Para que sejais vistos como filhos do Altíssimo. E isto é extraordinário. Paulo entendeu isto. E aquele levanta-te. O que é que estás aqui a fazer? Porquê é que te estás a demorar? Deve ter sido difícil. Mas ao mesmo tempo foi o primeiro momento. Sabe que Paulo, quando está aqui a falar aos Gálatas, ele diz, quando isto aconteceu, não foi carne nem sangue que eu consultei, não foi um homem ou uma mulher que me disse o que eu tinha que fazer, foi o próprio Jesus Cristo, porque eu nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia. Ele foi exatamente para o lugar longe de Jerusalém. Ele foi comer com as mãos na mesa dos árabes. Sabe quem são os árabes? São os filhos de Ismael. Sabe que são os filhos de Ismael? Não é do Ismael daqui. Não é daqui. Não é deste Ismael. Okay? É o irmão do Isaac. Que são inimigos por toda a vida. Então um filho de Isaac foi levado até um filho de Ismael para se sentarem os dois à mesa e darem as mãos e serem unidos em nome do Senhor Jesus. Você tem noção do que isto é? Foi a maior escola que o Paulo teve. 3 anos na Arábia. 3 anos com os filhos de Ismael. Aqueles que sempre foi um povo de choque e de inimigos um com o outro. Ele teve que estar na escola exata. Ora, se eu vou ser chamado aos gentios, eu tenho que primeiramente enterrar o meu inimigo chamado Ismael. Aqueles meios irmãos que nunca serão irmãos. Ouça, você sabe o que eu estou a dizer. Porque eu quero levar isto para a nossa vida como aplicação. Eu chamava o grupo que levou para vir para cima. Mas nós temos que perdoar. Eu não estou agora a falar sobre a série do perdão. Mas eu também não quero largar-me disso só porque nós já falámos sobre o perdão. Mas nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E em primeiro lugar Ele tem que fazer um encontro na nossa vida. Ele tem que renovar o nosso íntimo. E Ele dá-nos uma responsabilidade. Se você já teve um encontro verdadeiro com Deus, você já começou a viver esta renovação e você já percebeu esta renovação na sua vida. E você tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é você olhar para a sua vida e perceber quem é a pessoa que você jamais iria pregar o Evangelho. Seja por vergonha, seja por falta de intimidade, seja por falta de perdão, seja por falta de carinho, seja por falta de amor, seja por falta de amizade, seja por que falta for. O Evangelho, a Paulo disse, ele disse, eu fui chamado para pregar sem detença. Sabe o que é que isso quer dizer? Que não haja nenhuma
coisa que me atrapalhe, ou que me impeça, ou que me detenha de eu pregar este Evangelho, de pregar Jesus Cristo ao meu inimigo. Porque se aprover a Deus revelar o seu Filho à pessoa, então glória a Deus pela sua graça. E nós aí, a partir daí, começamos a ser chamados de irmãos. Somos irmãos. E temos de trabalhar essa irmandade.